Oi, oi, oi. Então, eu queria começar falando sobre a última sessão que eu fiquei pensando sobre, eu fiquei com a impressão que talvez tenha parecido que eu estava falando sobre tudo aquilo de uma forma. O que eu estava querendo dizer basicamente é sobre a sensação que me acompanha a minha vida inteira de inadequação, de não se encaixar. Quando eu falo, tipo, não sou. Não ser capaz, tipo, não consigo, não é porque, tipo, eu tô dizendo que eu sou melhor ou pior que aquelas pessoas. Na verdade, talvez eu esteja dizendo que eu sou pior que aquelas pessoas, porque eu não consigo fazer parte, eu não consigo jogar o jogo, eu não consigo tentar pertencer àquele ambiente, àqueles cenários, tudo aquilo que eu descrevi. E isso me gera muito conflito, muita. Tudo o que eu já comentei na sessão anterior. Mas, por falar em conflito e não conseguir algo, eu queria falar sobre esses dias, né? Esses dias que eu tô passando sozinha depois de um tempo. E, e sobre homens tentando ah, aproveitar desse momento para tentar se aproximar, para poder ter acesso ao meu corpo. Eh, E eu sei que isso pode soar escroto, porque não é porque eu me acho uma pessoa interessante, desejável. Não, nunca me achei. Mas a partir do momento que eu entendi que quando eu decidi transicionar, eu entendi que sempre ia ter um cara, alguns caras que iriam me querer. Não por quem eu sou, mas sim pela ideia de peito e pau, né? Peito e pau, peito e pau. Eles nos tratam como pessoas, tratam como a possibilidade de idealização de um fetiche que os acompanha desde muito tempo. E é muito estranho porque é muito difícil é, imaginar que o outro não tá sempre te colocando nesse lugar, sabe? Imaginar que talvez o outro esteja tentando realmente te acessar de verdade, te conhecer, saber quem você é, estar próximo de ti, trocar com você. Eu tenho muita dificuldade de confiar em homem. Mais uma vez, eu não quero chorar outra sessão. E isso já vem, tipo, de antes de transicionar. Como o meu penúltimo ano em Cabo Frio, quando eu sofri uma tentativa de abuso. Eu acho que eu vou fazer uma. Eu vou relatar algumas experiências que eu tive de 2015 pra cá. Eu vou tentar ser breve, assim. Mas vamos começar logo do início. 2015, carnaval. Eram meus primeiros meses no Rio. Eu mudei pro Rio no final de. Eu mudei pro Rio em dezembro de 2014. E no carnaval eu tava muito sensível. Porque eu tava longe de casa, não tava acostumada com isso. E no carnaval do ano anterior eu tinha passado um dia com o meu amigo, né, que não tá mais aqui, que se foi lá pro meio de 2014. E isso me deixou muito sensível, porque eu tava lembrando muito dele.
Muito, muito, muito. Aí chegou um dia do carnaval que eu recebi mensagem de um cara que eu já tinha encontrado uma outra vez, que era um cara que eu conversava no Facebook como amiga. Ele era mais velho e eu achava que seria interessante a ideia de ter um amigo mais velho e responsável no Rio de Janeiro. Ele me mandou mensagem, ele não era da Zona Sul, ele era de longe, mas ele estava no mesmo bairro que eu, porque ele tinha ido curtir o carnaval. E ele perguntou se eu podia deixar ele vir aqui em casa tomar um banho porque ele estava sujo, que ele foi ajudar um amigo que estava bêbado, enfim. Aí eu pensei, não sei, será? Aí eu pensei, talvez não tenha problema, né? Afinal de contas, eu quero que um vínculo seja construído aqui, ele vai tomar um banho e é isso. Aí eu deixei ele vir, né? Ele veio, aí eu mostrei onde era o banheiro pra ele, dei a toalha e tal. E ele saiu do banheiro de toalha, veio na minha direção. Aí eu pedi pra ele se vestir, por favor. Aí ele voltou pro banheiro, se vestiu. E aí ele veio pra minha direção e ele tentou me pegar. Aí eu esquivei e ele tentou de novo. Aí eu esquivei. Aí eu es- Aí ele tentou de novo. Aí eu falei, não. Aí ele perguntou por que não? Eu falei, por que não? Aí ele falou, mas por que não? Eu falei, não. Aí ele falou, você namora? Eu falei, não. Aí ele falou, então por que não? Eu falei, não. Aí ele falou, você não tá bem? Aí eu era tão burra. Eu era, não que eu não seja, mas eu era muito mais burra. Quando ele perguntou se eu tava bem, eu achei que ele queria realmente saber se eu tava bem. E aí eu falei, não, eu não tô bem. Tô sentindo várias coisas. E principalmente a coisa mais forte que eu tô sentindo é a saudade do meu amigo que não tá mais aqui. E eu comecei a chorar, sabe, chorar. E aí, aquele homem que tava na minha frente, por algum motivo ele achou que aquele momento de vulnerabilidade e abertura era o momento ideal para ele tentar me pegar. E ele veio pra cima de mim. E foi isso, né? E eu lembro que depois eu contei pra uns amigos que eu tinha, que eu não tenho mais, por vários motivos, inclusive esse que eu vou contar. Quando eu contei pra eles, um deles tentou me culpar pelo que aconteceu. Ele falou: mas você não é uma pessoa ingênua, né? Tu acha que o homem vai se oferecer pra ir sua casa e ele vai querer o quê? E eu fiquei: realmente. O que ele vai querer, né? Não é porque ele queria ser meu amigo. E isso foi muito antes de transicionar. Só que depois que eu transicionei, que eu decidi transicionar e que eu comecei minha transição lá no início de 2020, janeiro, a forma que os homens se relacionam comigo é meio que isso, assim. Eu sinto que eu tô sempre tentando, tipo, me proteger de alguma maneira. E eles estão sempre tentando acessar, buscando alguma brecha. Mas que é uma coisa assim que eu tô, tipo, falando, tipo, pô, eu não tô bem. E ele tá, tipo, você não tá bem. E tá, tipo, ali, sei lá, de pau duro querendo me comer, sabe? É sempre isso que eu imagino. E pior que é realmente isso, assim. Eu. Eu não sei, é muito estranho. Eu não consigo entender como esses homens funcionam.
Porque eles realmente não tratam pessoas como eu como se a gente fosse gente merecedora de respeito, de afeto, de carinho, sabe, o básico de um ser humano. Tiveram várias situações assim. Tem o que você sabe, né, que eu já falei da minha última tentativa de relacionamento. Mas eu posso falar também sobre. Vamos lá. Tinha um cara que ele passou mais de um ano tentando me conhecer, tipo, me encontrar. E eu não me sentia confortável porque ele era sempre muito instável comigo, ele brigava comigo, ele brigava comigo o tempo todo. Assim, a gente não passou, tipo, esse tempo inteiro se falando de forma constante, porque ele sempre brigava comigo. E aí, um dia ele voltou, dizendo que ele estava, tipo, diferente, nananã, que ele queria me conhecer, nananã, que ele sempre pensava em mim. E aí eu pensei, sei lá, vamos ver como é que é, né? Já que ele insiste tanto, por tanto tempo, talvez ele realmente queira, é, né? E aí a gente marcou de se ver. É, eu marquei numa praça aqui perto de casa, porque como eu tinha medo dele, eu queria que fosse um local público com muita gente em volta, né? E aí a gente se viu nessa praça e foi muito desconfortável. Ele era invasivo, assim, e ele, tipo, me tratava como se ele já pudesse. Como se a gente já tivesse alguma coisa e ele pudesse fazer o que ele quisesse, assim. Então, além de ser sem noção, ele, por exemplo, ele ficou insistindo, querendo saber qual era o meu nome de batismo. E aí eu tentei explicar pra ele, falando, tipo, ô Nicolas, então, deixa eu te falar. Não se pergunta isso pra uma pessoa trans. Isso não é legal. E além de não ser legal, é tipo transfobia. Provavelmente, a maior parte das garotas trans que você encontrasse, se você perguntasse isso, elas levantariam e te deixariam falando sozinho. E ele ficava, não, não é não. É só uma curiosidade, eu quero saber, me fala. Eu falo, não, não é legal. É transfobia. Ele, não, não é não. Não é não. Eu, Nicolas, não, não é, não é. E ele ficou insistindo, e daí foi, tipo, tentando adivinhar, e é, ele ficou tentando outras coisas, tipo, a gente não tava ficando nem nada, ele ficou tentando pegar no meu pau, e eu mandava ele parar, e ele ficava tentando pegar no meu pau. E aí chegou uma hora que ele falou alguma coisa, eu não lembro nem o que que foi, mas eu falei, mentira. E aí, mas eu falei, tipo, mentira, brincando. Ele reagiu de forma super agressiva. E ele começou a brigar comigo, de forma explosiva, no meio da praça. Ia falar alto. E todo mundo em volta olhando. E eu fiquei constrangida, sem saber como agir. Eu tive medo, assim, daquela figura transtornada na minha frente, sem noção nenhuma sobre respeito, sobre o básico. E eu só pedi desculpa, falei, desculpa, desculpa. E ele, tipo, gritava. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, eu vou pra casa, então. E aí ele queria me trazer em casa. Eu falei, não. E você vê que fudido. Eu ainda dei dinheiro pra ele poder ir embora, porque ele não tinha dinheiro. É, são muitos desconfortos.
Eu até publiquei esses dias nos stories um trecho de uma conversa com uma pessoa em que eu estava contando sobre algo que aconteceu ano passado, né? Ano passado eu conheci um moleque mais novo, novinho. Só que, sei lá, ele era, tipo, mais alto que eu, tatuado, e tinha uma ilusão que talvez ele não fosse um moleque, né? E a gente ficou por um tempo, ele vinha aqui pra casa e, sei lá, ele cozinhava pra mim, que ele trabalhava com cozinha e, enfim. Um dia eu tava contando pra ele sobre como é difícil, né? Tipo, se permitir viver alguma coisa e acreditar que aquilo é real quando você é uma mulher trans e você já tem um tempo de experiência sendo uma mulher trans. E eu falei pra ele que era esse movimento constante, assim, que era exaustivo, porque sempre senti que você é colocada num lugar de experimentação, né? Não é, tipo, a pessoa não tá ali com você, ela tá, tipo, experimentando algo que ela tem curiosidade. E você é apenas um instrumento, né? E eu contei isso pra ele quando a gente tava, tipo, na cama. Eu chorei, ele me abraçou, me deu beijinho, me consolou. E, tipo, eu chorando, o nariz escorrendo. Aí, sei lá, se passaram 5 minutos. O, o homem estava de pau duro, querendo se aliviar. E aí, em determinado momento, ele estava por cima de mim. E ele falou, olhando no meu olho, ele falou: Você é só um experimento, amor. E, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu não sei se eu já comentei isso em outra sessão, porque muitas vezes eu sou repetitiva. Porque minha cabeça também ficou muito pior depois da pandemia. Mas isso, isso me marcou muito, porque por mais que tenha sido absurdo, eu acho que no final ele acabou sendo a pessoa mais honesta que ele podia, porque ele comunicou. E os outros fazem o mesmo, só que eles não comunicam, né? Eles não dizem de forma explícita na sua cara, enquanto te chamam de amor. E ele fez isso. Ele fez isso. Me criou trava, eu não queria conhecer mais ninguém. E prometi pra mim que não ia conhecer mais ninguém. Mais uma vez eu me prometi isso. Isso mudou quando eu conheci o ovo, apelido dessa pessoa que me despreza. Mas o que acontece? Voltando pra atualidade. Esses dias que eu tô sozinha, algumas pessoas ficaram sabendo. Uma ou outra porque eu contei, porque eu falei assim por alto. E talvez outras porque tenham lido eu tweetando sobre. E pouca gente lê meu Twitter. Eu sinto que a maior parte das pessoas, das poucas pessoas que leem o meu Twitter, são pessoas que nem me seguem, na verdade. Tipo, algum travequeiro stalker ou. Eu sei que tem uma cis louca
que é namorada de um cara que eu conversei muito brevemente lá no início de 2022. E ela acha que eu tenho alguma coisa em relação ao namorado dela. E não tenho. Tipo, inclusive, eu não lembro nada dele além do nome. Não lembro a idade, não lembro a cidade, enfim. É. Mas, voltando. É, eu fico reparando o esforço que eles têm pra poder tá aqui, né? Usar desse momento pra poder usar esse corpo como experimento. E e é isso, assim. Como eu disse na última sessão, eu não vou me permitir viver mais nada, porque eu acredito que vai ser sempre essa repetição de, pô, peitos e pau, sabe? Quero ver como é isso daí. E nunca se esforçar por mim, sabe? Para estar comigo, para entender de verdade quem sou eu, para querer estar de verdade com a pessoa que eu sou. É, é bizarro, sabe? Uma das últimas vezes que eu fui para Cabo Frio, aqui em casa tava reformando. Eu não lembro se na época eram os banheiros ou a cozinha, enfim. Mas eu fui e eu fiquei um tempo lá. Eu acho que eram os banheiros. E chegou um momento que eu não tava aguentando mais. Foi passar aquele tempo com meus pais. E um dia de noite do nada eu decidi voltar pra casa. Aí eu peguei o ônibus de noite e eu tava com o celular com pouca bateria. Então eu eu vim a viagem toda sem ouvir música como eu costumo e fiquei só acordada porque eu não consigo dormir, viajando, olhando pela janela. E aí, nisso, uma memória foi desbloqueada de quando eu era mais nova. É, eu tava um dia em Cabo Frio, em casa, com a minha tia-avó. Meus pais, era tipo domingo, e meus pais tinham ido pra igreja, eu tinha ficado em casa com a minha tia-avó. E era de noite, eu tinha ido até o portão, abrir o portão pra levar o meu cachorro na rua, pra ficar ali na frente de casa. E nisso, chegou um vizinho. Ele tava meio bêbado e ele se aproximou e ele ficou tentando chamar a atenção do meu cachorro e meu cachorro não dava atenção pra ele. E aí ele começou a falar comigo. E ele começou a me assediar, né? Ele começou a pegar no pau dele e ficou balançando o pau dele e ficava dizendo: É isso que você gosta, né, seu viadinho? É isso que você gosta. E eu olhava para aquilo, tipo, sem acreditar, tipo, que porra é essa? Como isso é possível, sabe? E eu não sabia como agir mais uma vez, porque eu tava sozinha, tinha minha tia-avó que tava na sala, e eu tava sozinha na frente daquele cara, e eu só ignorei, não falei nada. E aí ele ficou, tipo,
tentando mexer comigo e ele desistiu e foi embora. E quando isso aconteceu, que eu desbloqueei essa memória que eu não tive por mais de 10 anos, eu fiquei pensando sobre quantos outros traumas e experiências de merdas eu bloqueei e não lembro. E eu tenho medo disso, porque eu já sou muito fodida. Eu tenho. Eu sou toda cagada, sabe? É estranho como a nossa cabeça funciona e como a gente tenta, sei lá. É... Homem é uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. Como eu falei pra vocês, tipo, quando eu estava pensando em transicionar, uma das coisas que mais me causava pavor era isso, assim. Era entender que eu ia me relacionar com homens héteros. Aquela figura estranha que me distratou a minha vida inteira. E isso não mudou, né? A diferença é que isso eles eles continuam fazendo isso, mas hoje eles pedem pra dormir do meu lado. Eles querem ser a conchinha menor, querem me tocar e não consigo entender, não consigo. É, eu não tô me sentindo muito bem, eu acho que eu quero parar por aqui. Se puder, por favor. Tudo bem? Ok, ok. Beijo. Tchau.